Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 844 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, e curte, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele grupo de WhatsApp ou mesmo na sua rede social preferida. Eu agradeço demais. E, gente, uma curiosidade minha, comenta aí de onde você está nos ouvindo, qual cidade, qual estado. Eu queria saber até onde esse podcast está chegando. E então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Civil. É uma tese repetitiva, tema 1198, e a tese fixada ficou da seguinte forma: constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Gente, então olha só que julgado interessante, não é? Porque nós temos lá no artigo 321 do Código de Processo Civil que quando a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou quando houver defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento do mérito, o juiz pode determinar que no prazo de 15 dias essa petição inicial seja emendada ou completada. E aí, gente, temos inclusive a previsão, né, isso é uma novidade do CPC de 2015, dizendo que tem que ser indicado com precisão aquilo que deve ser corrigido ou completado. Acredite ou não, era muito comum antes despachos do tipo emende-se a inicial. Eu mesmo já vi isso na prática muitas vezes, mesmo depois do CPC de 2015, que foi a época que eu estava me formando na faculdade, né? Foi quando começou aí o CPC de 2015, então o juiz ainda tinha a cabeça da legislação anterior. Mas o fato, né, que voltando propriamente para o julgado, é que o artigo 321 traz essa possibilidade de determinação da emenda inicial, mas sob um aspecto muito formal, não é? Então, quando há algum vício formal, não preenche o requisito do artigo 319 e 320, ou tem alguma irregularidade, então, por exemplo, imagina que a procuração não está assinada, ou então está faltando algum documento que seria essencial. Mas o que se decidiu nesse julgado já foi algo diferente, porque a petição inicial formalmente estava perfeita, mas o juiz concretamente teve elementos para suspeitar que havia ali uma advocacia abusiva, né, ou também chamada advocacia predatória. E o que é isso, professor? Gente, olha só. Em uma sociedade de massa como essa que a gente vive, é muito normal que haja também o surgimento de leads massificadas. Isso daí é algo legítimo, né? É algo que é uma manifestação legítima do direito de ação. Mas isso não pode ser confundido com a prática da advocacia abusiva ou predatória, onde se propõem essas ações em processos que são manifestamente infundados, ou ações que são fraudulentas. Então imagine uma situação assim. Imagina que está todo mundo propondo uma determinada ação, é a ação da moda. No Brasil tem isso, né? Às vezes, por exemplo, você tem a ação do FGTS, é a ação da moda. E aí, no caso concreto, o advogado propôs uma ação assim, né, que era a ação do momento, em benefício de um determinado cliente. Só que a procuração era muito antiga e o juiz achou isso estranho. Por quê? Porque como era uma procuração muito antiga, isso deu margem para o juiz questionar se será que realmente esse cliente procurou esse advogado para propor essa ação? Ou será que o advogado sabia que existia essa demanda e aí ele já tinha ali os documentos, todos os documentos antigos, né, desse cliente, procuração bem antiga, e aproveitou e propôs ali a ação em benefício do cliente. E aí o juiz disse, emende-se a inicial para juntar uma procuração mais nova. E o advogado
disse não, que conversa é essa? A procuração está válida, não foi revogada, essa procuração aí mesmo. E, gente, realmente é estranho, né? Porque eu, como advogado, se chega uma determinação de emenda inicial para juntar uma procuração mais nova, como já chegou várias vezes, eu lá vou discutir, recorrer, eu peço para o cliente assinar uma procuração mais nova e pronto. Realmente é esquisito, né? A pessoa comprar esse tipo de briga. A gente já compra tanta briga que ninguém vai ficar se indispondo ou perdendo tempo, recorrendo por coisa que não precisa, né? Então, bastava juntar uma procuração nova. Mas o fato é que o STJ convalidou essa exigência, né, do juiz, disse, olha, de fato, quando há algum indício de litigância abusiva, de alguma situação fraudulenta ou algo do tipo, o juiz pode sim determinar a emenda da inicial para demonstrar, né, que há de fato o interesse de agir, uma autenticidade da postulação. Então, como é que ficou o tema 1198? Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Próximo julgado da primeira turma do STJ foi inserido no Estatuto dos Militares, Lei nº 6880 de 1980, e o destaque ficou da seguinte forma: ao ex-militar temporário, licenciado do Serviço Ativo das Forças Armadas, antes da vigência da Lei 13954 de 2019, deve-se aplicar legislação vigente ao tempo do licenciamento, motivo pelo qual seu eventual direito à reintegração e à reforma militar deve ser apreciado à luz das disposições contidas na Lei 6880 de 1980. O debate aqui é sobre uma questão de direito intertemporal, né? Qual lei tem que ser aplicada. E aí nós tivemos aqui nesse caso a Lei 13964 de 2019, ela alterou o Estatuto dos Militares, mudando os requisitos para a reforma, especialmente em relação aos militares temporários. E aí, gente, antes dessa lei, para o militar temporário ser reformado, reforma seria algo parecido com a aposentadoria, tá? Bastava que ele fosse considerado incapaz definitivamente para o exercício militar. E aí, com a lei de 2019, isso mudou. Então agora se exigia uma invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral pública ou privada. E o que aconteceu no caso concreto foi que antes de 2019, o autor da ação, ele sofreu um acidente e ele passou a ter uma invalidez, que com certeza é uma invalidez definitiva para o serviço militar. Isso levou inicialmente a um afastamento, mas ele permaneceu afastado, né? Entrou em vigor essa lei de 2019, a 13954, e aí verificou-se que ele não teria como voltar, e aí a questão é, ele vai ter direito à reforma, né? Então, de acordo com a lei antiga, já que ele estava afastado desde a lei antiga em virtude desse acidente, ou vai ser a lei nova, porque pela lei nova ele não teria direito à reforma, já que a incapacidade dele não era para qualquer atividade laboral pública ou privada. E aí, gente, o que se entendeu é que nesse caso concreto se aplica a lei antiga, né? Porque ele já estava afastado desde antes da edição da nova lei. Então se aplica a lei da época do fato. Isso não se confunde com uma interpretação de que há direito adquirido a regime jurídico. Não é isso, né? A questão aqui é realmente que na época do fato era essa lei que estava em vigor, era mais benéfica, e então ela que vai ser aplicada, né? Então como é que ficou o destaque? Ao ex-militar temporário licenciado do Serviço Ativo das Forças Armadas, antes da vigência da Lei 13954 de 2019, deve-se aplicar a legislação vigente ao tempo do licenciamento, motivo pelo qual seu eventual direito à reintegração e à reforma militar deve ser apreciado à luz das disposições contidas na Lei 6880 de 1980.
Próximo julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é necessária a técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942 do CPC, na hipótese em que os embargos declaratórios opostos em apelação sejam julgados por maioria e o voto vencido possua aptidão para inverter o resultado unânime inicial do apelo ordinário. Mais um julgado, gente, sobre a técnica de julgamento ampliado, está prevista no artigo 942 do CPC. Parece que tem sido recorrente, né, informativos da STJ sobre esse tema. Para fazer aqui uma análise histórica, nós lembramos que essa técnica ela veio como uma substituição dos antigos embargos infringentes que estavam previstos no CPC de 73, mas, diferentemente do que estava previsto na antiga legislação, agora não é mais um recurso, não é uma técnica de julgamento mesmo. E aí como é que funciona e quando que é aplicado? É aplicado em decisões não unânimes, em apelação, qualquer que seja o resultado, ou na ação rescisória, quando o resultado for por rescindir a sentença, ou ainda no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. E aí como é que funciona, não é? Funciona assim. O julgamento ele tem prosseguimento em sessão a ser designada com os outros julgadores e eles são convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado. Então, por exemplo, se a apelação foi 3-2, você vai ter que chamar no mínimo mais 2 julgadores, porque com 2 votos dá para alterar o resultado. E aí, lembrando, tá? Quem já votou também pode alterar o voto durante esse julgamento, né, ampliado, tá? Aí a pergunta da vez foi assim, ó. Foi julgada a apelação. Em face da decisão, na apelação foram opostos embargos declaratórios. Mas esses embargos declaratórios tinham efeito modificativo, efeito integrativo, ou seja, na prática, se fosse acatado, haveria uma modificação do mérito. Por quê? Por que isso acontece? Porque às vezes quando se supre uma contradição ou uma omissão, para que se faça isso, o mérito acaba sendo modificado, né? E aí esse era um caso assim. E aí se pergunta, nesse caso, no julgamento desses embargos declaratórios, é necessário aplicar a técnica de julgamento ampliado? Resposta, sim, nesse caso é necessário. Professor, então em qualquer embargo de declaração vai ter que ter isso, se for não unânime? Não, né? Não é em qualquer um, mas aqui, né, nós temos essa especificidade. A decisão aqui nesse embargo de declaratórios modificou de forma substancial o teor da decisão. Então tivemos aqui efeitos integrativos. Então, realmente, nesse caso, teria que ter a técnica de julgamento ampliado. Como é que ficou então o destaque? É necessária a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942 do CPC, na hipótese em que os embargos declaratórios opostos em apelação sejam julgados por maioria e o voto vencido possua aptidão para inverter o resultado unânime inicial do apelo ordinário. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ, foi inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: a legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais. Contudo, mesmo afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a redistribuição do ônus da prova pode ser aplicada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público. Então, primeiro ponto, né? Cabe CDC na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No caso de prestação de serviço público, cabe sim. Agora, qual vai ser a distinção aqui? Vai ser aplicado o CDC quando for um serviço público uti singuli. O que isso quer dizer? É um serviço público cuja remuneração do serviço se dá individualmente, de forma mensurável. Então, gente, por exemplo, temos serviço público de água, esgoto,
energia, tudo isso é serviço público, né? Prestado para uma concessionária. Ok, empresa privada que está prestando, mas poderia ser uma empresa pública também, né? Já que é uma concessionária, ela tem uma concessão pública e se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ninguém tem nenhuma dúvida disso. Agora, se for um serviço público prestado a todos de forma indistinta, então um serviço útil universo, aí realmente não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Me dá um exemplo. Serviço público de saúde pelo SUS. Não há nenhuma remuneração, nenhuma contraprestação. Está ali a benefício de todos, acessível a todos. Então, realmente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Professor, mas imagina que aconteceu um absurdo e uma internação no SUS, e aí eu resolvi propor uma ação em face do Estado por conta disso. Eu posso requerer inversão do ônus da prova? Olha, a depender do caso, você pode sim, caso você consiga demonstrar que há uma hipossuficiência técnica sua para trazer essa prova aos autos. E por outro lado, o Estado tem uma condição probatória melhor, é possível. Ah, então é porque está aplicando o CDC. Não, não está aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Mas é possível, mesmo assim, essa distribuição dinâmica do ônus da prova. Lembrando que essa possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, ela está no Código de Processo Civil, né? Então é possível sim. Mas, repetindo, isso não significa que está sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Então, como é que ficou o destaque? A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais. Contudo, mesmo que afastada a incidência do CDC, a redistribuição do ônus probatório pode ser determinada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público. Próximo julgado foi inserido na Lei do SUS, Lei 8.080, e o destaque ficou da seguinte forma: se a genitora levantou do Estado valores em dinheiro para aquisição de medicamentos em favor de seu filho menor incapaz e adquiriu outros remédios em caráter de urgência destinados à mesma criança, mostra-se desarrazoada a interrupção do fornecimento do medicamento ao doente como meio sancionatório. Gente, temos aqui uma decisão que o STJ decide o óbvio, né? Nem sempre o STJ decide o óbvio, não. Nesse informativo teremos um exemplo onde o óbvio não foi decidido. Mas aqui, né, temos o óbvio. Imagina aqui uma situação concreta. Uma criança ela precisa de um tratamento com um medicamento de alto custo. E aí o Estado foi condenado a fornecer esse medicamento. Mas o Estado ele não fornece diretamente. Aqui no caso, a mãe da criança recebe o dinheiro, ela compra e ela presta conta junto ao Estado. Só que o que acontece? Em um determinado mês ela foi lá, pegou o dinheiro e aí a criança adoeceu, doença grave, caráter de urgência, e foi necessário comprar um outro medicamento, que era urgente, né? Caráter de urgência mesmo, talvez até risco à vida. E aí nesse mês ela acabou não comprando o medicamento para o qual esse dinheiro era destinado, mas ela comprou um outro medicamento para a criança que naquele momento era mais urgente. E aí qual foi o pedido do Estado? Que houvesse uma sanção que seria de passar um mês sem fornecer o valor necessário para comprar a medicação da criança. E aí esse pedido tem muitas camadas de absurdo, não é? Mas na hora de fundamentar em uma questão escrita, o que você vai dizer? Você vai dizer que, primeiro ponto, a responsabilidade do incapaz é mitigada e condicional. Então, o incapaz, até pelos seus próprios atos, ele só responde quando os seus responsáveis não tiverem como responder. E por isso que é a responsabilidade subsidiária. E por outro lado é condicional, porque ele também só responde
quando essa indenização não comprometer seu próprio sustento e de seus dependentes. Então, olha só, se a criança não pode, em regra, ser prejudicada nem pela ação dela, imagine pela ação da mãe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que sequer houve um ilícito praticado pela mãe. Então seria absolutamente questionável dizer que houve um ilícito praticado pela mãe nesse caso concreto. E aí, para finalizar, se isso cair na sua prova, você também vai dizer que se trata de uma sanção que seria desarrazoada e há uma vedação constitucional também às penas cruéis. Não é? Está lá no artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, beleza? Então esses são os fundamentos, né, tecnicamente falando, pelos quais esse pedido não vai ser acatado. Fora daquilo que é técnico jurídico, aí você pode xingar aí na sua cabeça a pessoa que teve a ideia de fazer esse pedido. Aí como é que ficou aqui o destaque? Se a genitora levantou do Estado valores em dinheiro para a aquisição de medicamentos em favor de seu filho incapaz menor e adquiriu outros remédios em caráter de urgência destinado à mesma criança, mostra-se desarrazoada a interrupção do fornecimento do medicamento ao doente como meio sancionatório. Próximo julgado foi inserido na CLT e o destaque ficou da seguinte forma: a remuneração paga ao menor aprendiz deve ser considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições a terceiros, não sendo possível a exclusão do benefício fiscal conferido aos menores assistidos, previsto no artigo 4º, parágrafo 4º do Decreto-Lei 2318 de 86. Então, basicamente, a controvérsia aqui é se sobre a remuneração do menor aprendiz vai incidir a contribuição previdenciária patronal, aquelas contribuições de terceiro, né, por exemplo, que são devidas ao Sistema S, e aquele adicional de alíquota na contribuição previdenciária, que é o RAT, não é? Que é o risco ambiental do trabalho. Quanto maior o risco da atividade, caso ela seja considerada de risco, maior é esse adicional de alíquota. E aí se pergunta, se aplica essa cobrança à empresa, né? Isso aqui é a empresa que paga, tá? Sobre a remuneração do menor aprendiz, e a resposta é sim. E qual era o fundamento aqui da empresa para tentar afastar essa cobrança? Seria a aplicação do Decreto-Lei 2318 de 86, que trata da figura do menor assistido, tá? Mas aqui o grande ponto é diferenciar o que é o menor assistido do que é o menor aprendiz. São duas coisas que não se confundem, tá? Então, bora lá, menor assistido é a pessoa de 12 a 18 anos, menor aprendiz é de 14 a 24. Menor assistido, ele não possui contrato de trabalho, já o contrato de menor aprendiz é um contrato especial de trabalho. Então, no caso do menor aprendiz, há vínculo previdenciário e trabalhista e há aqui a previsão, né, de uma formação técnico-profissional metódica. Já no caso do menor assistido, não há vínculo previdenciário, não há vínculo trabalhista, não é? E há uma limitação de 4 horas por dia e sob assistência escolar. E então, em relação ao menor assistido, há essa isenção e em relação ao menor aprendiz não há essa mesma isenção, tá? Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? A remuneração paga ao menor aprendiz deve ser considerada na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do RAT e das contribuições a terceiros, não sendo possível a extensão do benefício fiscal contido aos menores assistidos, previsto no artigo 4º, parágrafo 4º do Decreto-Lei 2318 de 86. Gente, antes de seguir em frente, vou fazer aquele convite que você já está mais do que acostumado. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura,
tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, em um material que é atualizado toda semana por esses mesmos informativos que eu comento aqui com você em formato de áudio. E, gente, você vai ter acesso por um valor super acessível, inclusive aos planos focados em editais específicos de todas as carreiras contempladas. Então, vem fazer parte, que eu te aguardo. E vem também conhecer a Editora Integrada. Manda uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp ou pelo Instagram, que nós vamos te indicar como você faz para publicar o seu livro, que pode ser, às vezes, um texto que você já tem na gaveta, às vezes até um TCC, uma monografia, e com certeza vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, próximo julgado foi inserido no Marco Civil da Internet, lei número 12.965 de 2024, destaque da seguinte forma: não há necessidade de prévia informação por parte do provedor de aplicação sobre a porta lógica para que o provedor de conexão disponibilize os demais dados de identificação do usuário, pois também está obrigado a armazenar e fornecer o IP e, portanto, a porta lógica. Professor, eu não sou formado em computação não, que diacho é IP, porta lógica? Me explica aí esse negócio. Bora lá, o IP, gente, é como se fosse o endereço digital. Então, todo mundo que acessa a internet tem um IP. E aí nós temos duas versões do IP que estão atualmente ativas, é o IPv4 e o IPv6. As duas são utilizadas, o IPv4 é mais antigo, mas ele ainda é muito utilizado. E aí qual é a grande diferença? A grande diferença é o tamanho do número, basicamente. Porque no IPv4 há uma limitação maior de IPs disponíveis. Já o IPv6, ele tem uma quantidade maior de endereços disponíveis. Ele já foi criado, né? Porque acabou que o IPv4 ficou pequeno. E aí, qual o problema? É que o IPv4 ele ainda é muito utilizado. E aí, por conta disso, não há números suficientes para cada pessoa ter seu próprio IPv4, e esse é compartilhado por dezenas, centenas de pessoas, cada um desses IPs. E aí é necessário individualizar, né? Como é que se faz isso? Por meio da porta lógica, porta de origem. Então, basicamente, seria um número adicional que identifica o usuário dentro desse IP. Seria isso, basicamente, né? É como você vai, às vezes, no endereço e tem assim, ó. Aqui é Rua das Bromélias, número 100A. E aí, em cima fica a 100B. Não é a casa 100A e a casa 100B. Então, esse A ou B seria a porta lógica. Seria mais ou menos isso. E aí vamos para a segunda parte do julgado, que é o ponto de que tanto o provedor de conexão quanto de aplicação tem a obrigação de fazer a guarda dessas informações das pessoas que acessaram, não é? E essa guarda seria do IP. Provedor de conexão vai ser aquela que dá acesso à internet. Então, por exemplo, Claro, Vivo, TIM. E provedor de aplicação é quem oferece um serviço na internet. Então, por exemplo, o e-mail. E no caso concreto, o que aconteceu foi que uma pessoa enviou um e-mail difamatório para várias outras pessoas. E aí, a justiça determinou que o provedor de aplicação trouxesse o IP para identificar quem era. O provedor trouxe, mandou essa informação para o provedor de conexão, mas o provedor de conexão disse que não era suficiente por ausência da porta lógica. E o que o STJ disse? Disse, olha, você também tem a obrigação de ter essa informação. Então, a ausência da porta lógica não é justificativa para você deixar de me trazer a informação que eu estou te pedindo, de identificação, né, de quem foi que enviou esse e-mail. Porque esse dever de guarda da informação não é só do provedor de aplicação, é também do provedor de conexão. Então, como é que ficou o destaque? Não há necessidade de prévia informação por parte do provedor de aplicação sobre a porta lógica para que o provedor de conexão disponibilize os demais dados de identificação do usuário, pois também está obrigado a armazenar e fornecer o IP e, portanto, a porta lógica. E, gente, vamos parar por aqui, está quase meia hora, mas vamos voltar já de imediato com a parte 2.